Shalom, desejo Laila Tov a todos, espero que tenham tido um domingo gregoriano em paz. Já estamos no segundo dia de trabalho, né? Do segundo mês. E hoje nós vamos fazer a última parte, né, do estudo do inferno. Nós vamos dividir, acho que em 2 ou 3 partes, e que vai ser feito hoje mesmo. E aí encerramos aquela apostila ética. Aí nós vamos continuar com os assuntos, né? Que tem muitos ainda, mas a apostila já está ficando gigantesca, né? Está com 71 páginas. E nós vamos prosseguir com os assuntos, né? Vamos falar sobre ética, porque na ética entra agora toda a parte de doutrina, né? Então, a ética de quem é um servo vai muito além de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa que, enfim, é muito mais, porque existe toda uma doutrina que é completamente diferente daquela que nós aprendemos, né, nas igrejas ou até mesmo no judaísmo. Então, Eliane. Laila Tov a todos. Tenham um ótimo estudo, né? É o que eu desejo para vocês. E espero que edifique, né? Bastante até aqui, que tenha edificado todos, né? Ou pelo menos alguns, que a gente faz somente com esse intuito de edificação, né? E para que as pessoas aprendam, né, com esses estudos e possam ser mais fiéis, né, a Yahu a cada dia que passa. Tá? Um ótimo estudo para todos. Deixa eu tirar isso aqui que eu já sei que eu não vou conseguir ler com ele. Façamos uma oração então, dirigida ao nosso eterno Pai Yahu. Pedimos a bênção dele sobre esse estudo para que possamos passar aquilo que temos para dizer de forma coerente, de forma bem simples, para que todos possam compreender. Agradecemos a Ele pelo dia de vida, agradecemos pelo pão de hoje, agradecemos a Ele por tudo, né? Pela paz, principalmente, porque sem essa paz não conseguiríamos mais sobreviver nesse mundo. Pedimos ao Pai que, para aqueles que são filhos, para aqueles que são chamados, para aqueles que são eleitos, que já têm a fé, já têm o amor de Yahu, né, e o amor pela verdade, que sejam ajudados também pelo Espírito de Santidade de Yahu, para entenderem essa parte final do estudo sobre o inferno. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Assim seja. Bom, ninguém tem a apostila, porque vocês também não estão assistindo agora, né? Assim que terminar eu vou estar editando, fazendo todas aquelas coisas, vou colocar no YouTube e aí eu já passo o endereço para baixar a apostila final, né? Eu até escrevi fim, né, no fim dela. Essa apostila terminou com 71 páginas, né? Então, ética número 16, né? Parte 16, onde nós vamos estar fazendo a continuação do tema inferno. Então, assim como nós terminamos, né, na parte 2, no segundo vídeo, né, para quem assistiu, nós estávamos falando sobre 5 palavras, né, que foram traduzidas e são ainda hoje em algumas versões, né, erroneamente como inferno. Hoje nós falaremos sobre 2 que ficaram faltando. E aí daremos prosseguimento ao estudo com outras evidências. Ok? Bom, a quarta palavra seria Thanato, que vem não, é grega, palavra grega, né? Então essa palavra ela ocorre em muitos lugares, né, das traduções do hebraico para o grego, né, da Aliança Renovada.
por exemplo, em 1 Coríntios 15, 55, ela é traduzida como inferno. Na realidade, a falha de tradução foi tão clara, né, que nem os que creem no inferno tradicional, né, de fogo, o pessoal lá sofrendo aquele negócio todo, né, o diabo com o garfinho, com 2 chifres, é o inferno de Dante, né, que se diz, né, ousaram manter o tal erro, né, e corrigiram. Por exemplo, se vocês pegarem uma Almeida atualizada, lá diz assim: onde está, ó morte? Essa palavra morte veio do grego thanato. A tua vitória, onde está, ó inferno? Que é thanato de novo. O teu aguilhão. Então veja, eles traduziram a palavra thanato por morte por inferno. Percebem? A mesma palavra. No verso 54, que nós estamos falando aqui de 1 Coríntios 15, 55. No verso 54, que é o verso anterior, diz que a morte, lá está como inferno, perde a vitória, e o aguilão, porque Yahushua, estabelecendo a aliança do Sinai, propiciou a todo o povo, né, Yashuru, chamado e eleito, é claro, a vida eterna. Nós sabemos que não basta ser israelita, né, como disse Shaul. Também não tem nada a ver com o lugar de fogo onde as pessoas ficam queimando eternamente. Ok? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que agora que eu percebi por que eu estou tendo tanta dificuldade para ler. Pronto. Eliane, o que significa a palavra grega thanato, que também é traduzida em alguns versos erroneamente como inferno? Significa morte. Então é muito, né, distante, morte, inferno, né? Então, nós vemos que essa palavra thanato também é utilizada erroneamente, e a quinta e última palavra é tártaros, que também é uma palavra grega, significa lugar de trevas. Essa palavra ocorre na Bíblia apenas uma vez, em 2 de Pedro 2:4. O próprio texto declara que os anjos foram expulsos da presença de Yahu, ou seja, onde está a verdadeira luz, para o exterior, que são as trevas. Privados da luz do céu onde moravam, e sem ela neles, uma vez que pecaram. Então eles estavam onde? Nas trevas. Então o Tártaro é um lugar de trevas. Nada a ver, porque se você ler 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, vai estar inferno. Tá? Conforme diz o texto, né, esse inferno, né, também não tem fogo. Porque diz que é total escuridão. O fogo clareia. Percebe? Não, são incoerências, né? De somente a escuridão da ausência de Yahu. E se nós formos observar, em harmonia com o que nós já lemos, acho que no estudo passado, Apocalipse 20, 9, 10, 14, na verdade eles estão aguardando o juízo final, quando somente então, né, serão lançados no lago de fogo, produzido pelo fogo que desce do céu e que destrói juntamente com os que não receberam o chamado de Yahu, ou obtiveram a eleição de Hamashiach, que é a tal da segunda morte, que vai ocorrer logo após a segunda ressurreição. Essa palavra, a última, né, também nada tem a ver, né, a palavra tártaro, nada tem a ver com o inferno tradicional pregado pela cristandade. Eliane, o que significa a palavra tártaro?
é um lugar de trevas, né? Como nós vimos aí, é simplesmente um lugar escuro, né? Não tem nada a ver com um lugar de um inferno de fogo, com labaredas queimando, né? É simplesmente um lugar escuro que significa a ausência da luz do eterno. Não é nenhuma coisa assim, simplesmente uma noite nublada, né? Sem a luz da lua, sem nada, então fica totalmente escuro, né? Mas ali está se referindo às trevas da ausência da luz do eterno, né? Nós temos que lembrar que lá em Gênesis diz que existia as trevas e que o Pai fez a separação entre as trevas e a luz, né? Eles estão na parte das trevas, tá? Em que único verso essa palavra aparece? Em 2 de Pedro, né, Kefa 2:4. O que diz o próprio texto de 2 de Pedro 2:4? Porque se Ru não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, né, no caso, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Percebe? Os entregou ao local onde tem a ausência da luz de Ru, que são as trevas, e não um inferno. Percebe? Eliana, demonstra isso que o Tártaro é um inferno de fogo eterno? Não, apenas um lugar sem a presença de Yahu, sem a presença da luz, do entendimento, do conhecimento de Ru. Perfeito. Que prova nos demonstra Apocalipse 20, 9, 10, 14 de que não existe um inferno de tormento terreno, eterno? Que eles ainda não foram lançados em lugar de fogo, né? Num lugar onde tem fogo, e sim num lugar de trevas, sem a presença do eterno, até o juízo final. Por enquanto eles estão reservados num local onde não há a presença do eterno, né? Aguardando o juízo, né? Que eles serão, nesse juízo final, serão destruídos, né, no lago de fogo. Aí sim entra o fogo, né, formado pelo fogo que desce do céu. Perfeito. Aí surge uma pergunta, né? O lago de fogo eterno, que encontramos em Apocalipse 20, que se formará depois do milênio, né, com fogo e enxofre, que desce do céu, ou seja, será jogado, né, pelo Pai sobre aquela multidão, né, que viria para atacar Jerusalém, né, a cidade dos santos. Ele existirá? Sim, a resposta é sim. Mesmo que simbolicamente. Eu não posso afirmar que nós vamos ter um lago queimando. Mas existe, ou simbolicamente, ou materialmente falando, né, o lago. E logo após ocorrerá a segunda ressurreição, a dos mortos para a morte. A expressão eterno que é utilizado lá é a tradução da palavra grega aion. E a palavra grega aion, ela significa uma duração relativa ao que se refere. Pode estar falando que é eterno sem fim, ou que é eterno enquanto dure. Como disse certo profeta aí, poeta aí, né? Que o casamento era um amor eterno enquanto durava. Ou seja, precisamos examinar o contexto, né, para saber se é eterno sem fim ou eterno até que acabe. Por exemplo, em Apocalipse 20, no versículo 10, diz que serão atormentados pelos séculos dos séculos. E esses séculos dos séculos também são uma tradução da palavra grega aion, que fica aion, ton, aion. Então observe, aqui eles estão utilizando aion como sendo um século. Um século é finito, não é eterno. Né? Então já demonstra que existe um período, que não é um eterno para sempre, todo sempre, como pregam por aí. Então, aion, ton, aion, em grego,
para sempre, eternamente, conforme algumas traduções, né? Mas esse, pelos séculos dos séculos, é previamente explicado no verso anterior, versículo 9, que diz: o fogo que desceu do céu os consumiu. Fica muito claro, né? Os consumiu. Não ficou queimando eternamente. Logo serão atormentados eternamente até que toda a substância seja consumida. O seu resultado, a destruição, será eterna. Pois o fumo, a fumaça, né? Porque se você queima um ser humano, gera fumaça, que disso resultar estará no espaço para sempre. Isso é, até que tudo que pode ser queimado acabe, porque na hora que consumiu o corpo todo também não haverá mais nem a fumaça. Então, isso é o afastamento eterno da luz e de Hu. Entendem? Eliane, que pergunta surge? O lago de fogo eterno que encontramos em Apocalipse 20, que se formará depois do milênio com o fogo e enxofre que desce do céu, existirá? Qual a resposta? Sim. De qual palavra grega vem a expressão eterno? Aion. O que significa aion? É uma duração relativa ao que se refere, né? O que ela pode, por exemplo, significar? Pode significar um eterno sem fim, né? Uma coisa que vai durar sempre, ou o que é eterno enquanto durar, né? Por um período, como foi citado ali, séculos, né? O século a gente sabe que dura 100 anos, então ela pode ser usada nesse sentido também, com um tempo determinado. Se nós formos ler lá em Êxodo, nós vamos ver que quando foi estabelecido, né, o sacerdócio levita, está escrito eterno é o sacerdócio por todas as gerações. Nós já estamos aí há quase 2000 anos sem sacerdócio levita. E aí? Ah, mas voltará no milênio. Mas espera aí. Uma coisa eterna, ela não para, né? E volta. Então era eterno enquanto durasse. Claro que depois do milênio, quando tudo estiver certinho, vai ser eterno mesmo, né? O que devemos examinar para saber, né, a respeito disso? O contexto, né? Se é eterno sem fim ou eterno até que acabe, né? Porque o contexto vai nos dizer isso. O que significa o eternamente de Apocalipse 20:10? Até que toda substância seja consumida, né? Ou seja, a destruição é eterna, porque nada do que foi destruído retornará. Porém, não é aquilo que está sendo destruído. Por exemplo, se eu puser fogo nesse óculos, ele vai ficar queimando eternamente e nunca vai acabar, mas ele vai estar sempre queimando. Isso não existe. Ele vai queimar e acabar, né? E até o fogo vai se apagar porque não vai ter o que consumir. Sim. Então, a destruição será eterna, ou seja, destruiu, acabou e vai permanecer destruído, não retornará. Nós vamos passar para a segunda parte, tá, da gravação. Já deu 19 minutos e 22 segundos. E continuaremos.